Fala aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Assina ali o sininho para receber notificações todas as vezes que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar os livros que eu escrevi. Jesus, o Homem que Abalou a Estrutura da Humanidade, Code, ISBN, Livraria, Liderança em Foco. Esses dois livros foram escritos por mim e pela minha esposa, tá certo? Quem quiser adquirir um exemplar, entre em contato, vai ficar na descrição do vídeo. Meu e-mail, meu WhatsApp, certo? Pessoal, hoje vamos dar continuidade à análise do livro O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Essa é a segunda parte, né, da análise que estamos fazendo a respeito do livro, tá certo? Esse livro foi escrito por Luiz Felipe Pondé, certo? Luiz Felipe Pondé, um filósofo muito conhecido, tá certo? Ele faz aí muitas palestras com Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, tá certo? O Luiz Felipe Pondé é um filósofo de direita, ok? Eu aqui no livro, eu vou ler todos os tópicos do livro, tá certo? Todos os capítulos do livro. Esse é o livro, certo? O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, ok? E nesse livro nós temos vários capítulos, né? Capítulos bastante interessantes, tá certo? E eu vou ler, né, os capítulos do livro para melhor entendimento, né, de vocês que estão vendo o vídeo, tá certo? O primeiro capítulo, a introdução. O segundo, o politicamente correto e o general Patton. O terceiro, a aristocracia, os poucos melhores carregam o mundo nas costas. Quarto, a democracia, sua sensibilidade e seus idiotas. Quinto, o outro. Sexto, romantismo e natureza. Sétimo, sexualidade, mulheres e homens. Oitavo, a beleza e a inveja. Nono, os funcionários da educação, do intelecto e da arte. Décimo, viajar jamais. 11º, a tragédia de Kepler, o bom partido. 12º, religiões, fundamentalismo e budismo light. 13º, natureza humana e felicidade. 14º, a nova hipocrisia social. 15º, teologia de esquerda ou da libertação. 16º, a culpa. 17º, injustiça social, mediocridade e banalidade. 18º, hipocrisia em tempos de guerra. 19º, ditadura. 20º, leitor. 21º, bovarismo. 22º, canalhas cheios de amor. 23º, baianidade. 24º, os 100 iPads do Reino Unido. 25º, o comércio de ideias. O 26º é o apêndice e o 27º índice, certo? Esses são todos os capítulos do livro, né? O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Pessoal, o Luiz Felipe Pondé, ele faz uma análise e todo o foco do livro, começando do primeiro capítulo ao último, ele fala a respeito do politicamente correto, tá certo? Ele, segundo a visão do Luiz Felipe Pondé, ele chama aqui a praga, né? De acordo com ele, né? A praga do politicamente correto começou por volta ali da década de 60, com a questão da polêmica relacionada aos direitos civis dos negros. E daí surgiu, né, teóricos defensores desse politicamente correto, teóricos defensores de que não podemos falar tudo o que pensamos, entendeu? Na verdade, pessoal, isso é só uma ditadura de opinião. As pessoas não podem dar a sua opinião, tá certo? E toda aquela moral relacionada ao Ocidente, toda aquela base moral que nós fomos aprendendo durante todos esses séculos, utilizando, né, os preceitos da religião judaico-cristã, toda essa moral ela está sendo esfacelada pelo politicamente correto. Tem um capítulo muito interessante que fala sobre o general Patton, que foi um grande general dos Estados Unidos, que
foi um grande combatente, ele derrotou em várias batalhas os nazistas na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Ele foi um cara ali bastante combatente. E tem um trecho muito interessante do livro, né, que fala, ele sai discorrendo a respeito do general Patton, e diz o seguinte, acho que o nome dele é P-A-T-T-O-N, Python, deve ser Python. E aí Hollywood faz um filme, né, relacionado à vida do general, né, e começa vamos dizer assim, querer manchar a imagem do general nos Estados Unidos. É tanto que a mídia norte-americana, aquela mídia esquerdista, né, ela ataca bastante esse general, um homem honrado que venceu várias batalhas. E assim, a situação, né, que acontece, que gera toda a polêmica que vai ajudar o politicamente correto a denegrir a imagem do seu general, é o seguinte: o general Patton, uma certa feita, ele chega ali no acampamento, né, na Itália, e vê vários soldados ali feridos, né, porque foram por fronte de batalha, muito machucados. Ele até chega próximo a um soldado e fala algo no ouvido dele e dá uma medalha àquela pessoa que estava moribunda, né, todo ferido. E ali ele vai saindo daquela tenda, ele encontra um soldado, né, intacto ali na frente, sem nenhum problema, nenhum ferimento, nada. E ele pergunta, ele indaga ao soldado, né, qual era o problema do soldado, porque ele estava ali para ser medicado e visto pelos médicos, se ele não estava ferido. E aquele soldado, ele diz que ele teve um problema de nervos, um acesso de nervos. E o general, ele ameaça puxar o revólver do Cold e dar um tiro no soldado, porque ele, vamos dizer assim, foi uma pessoa covarde, né? E ele, no meio do fronte de batalha, ele se tremeu todinho e não adentrou na batalha. E, segundo o pensamento do general, ele foi o cara que fraquejou no fronte de batalha e teve esse problema de nervos, né? Daí, por conta disso, o general foi muito criticado nos Estados Unidos pela mídia esquerdista, né? A mídia esquerdista bateu pra caramba no general, né? Denegriu bastante a sua imagem. Fizeram esse filme, né, para denegrir a imagem do general, tá certo? Então veja que o politicamente correto, ele inverteu as coisas. Ele criticou aquele homem porque aquele homem, ele repreendeu seu soldado porque o soldado foi, vamos dizer assim, covarde no fronte de batalha. Então, politicamente correto, ele vai para defender os covardes, tá ok? Ele vai lá, a mídia hollywoodiana faz um filme para tentar bater e denegrir a imagem do general. É tanto que conseguiram, né? Bateram tanto no general que praticamente a opinião pública ficou contra o general Patton. Outro ponto muito interessante, que no começo do livro, né, o Luiz Felipe Pondé, ele traz à baila, né, do seu livro, são algumas análises relacionadas ao seguinte: ele fala a respeito do crescimento, ele cita, né, eu vou dizer ipsis liter, né, vou trazer na íntegra, ele chama de a praga do partido, não, mentira, desculpa, a praga do politicamente correto, tá certo? Ele vai chamar de a praga do politicamente correto. Então, o Pondé, ele traz à baila o crescimento desse politicamente correto na década de 60, né, com todas as reivindicações do direito dos negros nos Estados Unidos, e daí começa a surgir essa questão do politicamente correto, começa a surgir a questão de você não poder falar tudo o que pensa, tá certo? Inclusive contra essas supostas minorias. Essas minorias, elas vão crescendo e vão ganhando bastante força. Então, o politicamente correto, ele pega essas pautas, né? Aí começa a dizer que não, você não pode chamar o cara, se ele é escuro, ele tem a pele escura, né? Ele é um afrodescendente, e não pode chamar de negro, não pode chamar de mulato. E o politicamente correto começa a fazer essa patrulha. Após a década de 60, na década de 80, vem a questão dos gays. Os Estados Unidos
os gays também se apoderam dessa questão do politicamente correto, e aquelas piadinhas que eram feitas antes, né, contra os gays, não poderiam mais ser feitas. Por quê? Porque se teria uma patrulha do politicamente correto, né, fazendo essa patrulha e observando todos aqueles comentários feitos com essas pessoas, né, de sexos de pessoas homossexuais, tá certo? Então, a patrulha do politicamente correto começa a crescer. Ele cresce primeiro relacionado à pauta dos negros, tá certo? Após, ele cresce a respeito das pautas dos homossexuais, e daí pronto. E daí se torna hoje o que nós conhecemos como o politicamente correto, essa patrulha, né, que vive patrulhando todo mundo, né? O que nós falamos é patrulhado, inclusive quem leva muita pancada a respeito disso é o Olavo de Carvalho, né, um dos grandes filósofos do nosso país, tá certo? O próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, ele também leva muita pancada por conta de algumas falas mais incisivas do presidente, tá certo? Então, essa patrulha do politicamente correto, ela surge de uma forma para patrulhar realmente, tá certo? O Pondé, ele traz muito categoricamente que essa patrulha ela vem para acabar, extirpar, exterminar qualquer tipo de fala, segundo eles, né, racista, homofóbica, misógina e etc, certo? Segundo a patrulha, qualquer fala dessa vai ser, como eu disse, vai ser extirpada, destruída, né, pela patrulha do politicamente correto. Então, o livro do Pondé, ele faz uma análise bastante interessante, tá certo? Ele traz alguns exemplos, né? Exemplos tanto do Brasil como do mundo, ok? E exemplos bastante interessantes para que eu e você possamos refletir a respeito dessa patrulha, né? Essa patrulha que vem crescendo a cada dia mais e cerceando o meu e o teu direito, né, de podermos nos expressar, falar, sem estar preocupados com sofrermos sanções e processos por conta dessa patrulha do politicamente correto. Então, pessoal, eu vou continuar a análise do livro, tá certo? Vou fazer mais alguns vídeos, eu já estou na metade do livro, mas eu vou me aprofundar mais ainda, tá certo? Na análise do livro do Pondé, para trazer aqui para vocês análise bastante interessante dessa obra bem atual, tá certo? Do Luiz Felipe Pondé, ok? Novamente eu apresento meus livros, Jesus, o Homem que Abalou a Estrutura da Humanidade e Liderança em Foco, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço para todos!